não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. Né? E aí pessoal, o nosso canal sempre tentou ajudar vocês na busca pela verdade, através dos vídeos e dos ensinamentos do professor Olavo de Carvalho. Não são só vídeos que a gente coloca aqui no YouTube, na nossa comunidade a gente também coloca artigos e textos do nosso amado professor. Espero que estejam gostando e quem puder, ajude o nosso canal, compartilhe ou apoie se puder. A gente está aqui desde 2012, sempre fazendo esse trabalho e sempre tentando ajudar. Que Deus nos abençoe a continuar. E obrigado a todos. Fiquem com o vídeo. Muito bem. Então, eu queria ler aqui, primeiro esse texto, O Fato Primitivo. Nós não lemos esse texto, ele ficou para hoje, né? Ler e comentar brevemente isso, que foi tirado do livro O Eu e Seu Destino. Então, diz ele, toda a nossa filosofia deve necessariamente depender, parece, da maneira pela qual apreendemos o fato primitivo. O fato primitivo, né, é aquilo que Aristóteles chamaria a causa primeiro de todas as coisas, e que Ortega y Gasset chama realidade radical, cada um dá um nome, né? Isto é, da maneira pela qual entramos em contato ao mesmo tempo conosco mesmos e com o universo no qual somos chamados a viver. Já para a experiência popular, o fato primitivo é a descoberta da existência solidária do universo e do eu. Note bem, isso que vamos dizer, para os filósofos foi um problema enorme, quer dizer, as relações entre a consciência e o universo, ele disse, isso aí já está resolvido na consciência popular. Qualquer um sabe disso, às vezes só os filósofos não sabem, mas qualquer um sabe que é assim. Ele diz, faz-se muito barulho hoje em dia na Alemanha em torno de uma filosofia que nos propõe como objeto essencial da nossa meditação a nossa própria presença no mundo. É referência ao Heidegger, evidentemente. Há nisso, sem dúvida, uma reação salutar contra uma certa forma de idealismo que pensava poder afirmar o eu sem o mundo. Na verdade, todo idealismo consiste nisso. Quer dizer, Fichte dizia, o eu é tudo, né? O mundo é só uma hipótese. No Descartes, Descartes não chega a dizer isto, mas ele entende que o eu, considerado apenas como sujeito do conhecimento, ele tem um primado cognitivo sobre o mundo. Nós conhecemos melhor o eu da nossa consciência do que o mundo, né? Segundo Descartes. Um idealismo que pensava poder afirmar o eu sem o mundo e mostrar como o eu bastava para construí-lo. Quando você vai ver, no Kant, por exemplo, todo o universo existente é uma construção. Tirada do quê? Das formas a priori do nosso entendimento e da nossa percepção. Ou seja, ele dizia que tudo que nós recebemos do mundo exterior são estímulos soltos, são fragmentos. E a forma, né, de universo é dada por nós, é uma projeção externa das estruturas da nossa cognição. Por exemplo, o espaço e o tempo. O espaço e o tempo, diz ele, não existem exteriormente. Só existem como formas da minha percepção. Então, aqueles elementos anarcos e caóticos que me chegam do mundo, eu estruturo num treco chamado espaço-tempo, que no fundo é a minha própria maneira de entender as coisas. Então, isso é a mesma coisa que dizer que o universo inteiro é uma construção do eu. A única diferença, no caso do Kant, é que ele dizia que nós temos a certeza de que nós estamos num mesmo mundo porque todos os seres humanos constroem o mundo igualzinho. Eu digo, isso aí me parece ser muito mais difícil do que você admitir a hipótese contrária, de que o espaço e o tempo realmente existem e de que nós estamos dentro dele. Mas há também um retorno a uma visão imediata do senso comum. Só que a reflexão filosófica tem por objeto buscar como se estabelece entre a nossa existência e a do todo essa ligação tão estreita
que nos permite inscrevê-los nele e participar do seu destino. Definir o fato primitivo é definir o ponto de inserção da nossa vida pessoal no interior do ser universal. Então é esta inserção que é o fato primitivo. O fato primitivo não é o eu e nem o mundo. Tá certo? E também não é, por assim dizer, a simples relação entre dois termos que já estão dados de antemão separadamente. De um lado você tem o eu, do outro lado você tem o mundo, e daí você tem uma relação. Fala, não. A inserção é o fato primitivo. A distinção de eu e do mundo é secundária. Então, por assim dizer, estar no mundo é a realidade primitiva. Agora, distinguir o que está, aspas, dentro de mim, fecha aspas, e o que está no mundo é outra coisa. É uma operação posterior. Então, é isso que ele diz no livro A Presença Total, quer dizer, que aquela experiência fundamental que está dada por baixo e antes de todas as coisas é justamente esta presença. Quer dizer, não é que existe um eu que está presente. Não, nós somos esta presença, não somos outra coisa. Tá certo? E, evidentemente, todos os problemas colocados, vamos dizer, pela gnoseologia idealista, elas só podem existir depois que você distinguiu entre eu e mundo, e não antes. Mas para distinguir é necessário que os dois termos tenham lhe sido dados anteriormente na sua interpenetração ou inserção, como diz o Louis Lavelle, né? Daí que o fato primitivo não possa ser senão aquela iniciativa interior pela qual o ser consciente constitui ele mesmo a cada instante a sua própria realidade. Esta frase poderia ser entendida no sentido de que o eu se cria a si mesmo livremente, tá certo? E de que o mundo não tem nada a ver com isso, por assim dizer. Então pode ser interpretado num sentido realista, mas obviamente não é este o sentido que ele está dando, porque quando ele diz o eu constrói a sua própria realidade, então muito bem, o que é construir a sua própria realidade? É construí-la no mundo. É exteriorizar-se, como biografia, como existência humana, etc, etc. Portanto, não se trata de um eu soberano que se constrói a si mesmo no sentido do Fichte, só existe o eu. Mas, ao contrário, o eu é a participação no mundo e, mais profundamente ainda, ele não é só a participação no mundo, como o mundo dos objetos, o mundo externo. Ele é a participação no ato do ser. Ou seja, a participação em algo que transcende infinitamente o próprio mundo, né, que é o fundamento da possibilidade do mundo. Então é daí que vai sair, né, aquela famosa constatação de que Deus me é mais interior do que eu mesmo. O espetáculo cambiante do mundo não cessa de trazer diante de nós um fluxo ininterrupto de imagens. Minha consciência mesma não me oferece senão uma sucessão movente de estados que se atraem e se expulsam uns aos outros indefinidamente. Mas não posso me situar a mim mesmo em parte alguma desse duplo desfile. Ou seja, eu não posso me apreender a mim mesmo como uma dessas formas que desfilam diante de mim, as coisas que eu vejo no mundo. Se o indivíduo quer se ver, entre aspas, desde fora, aí é que ele cai no mais profundo engano. E é isso que ele diz, o erro de Narciso. É quando Narciso olha na água, né, e vê a sua imagem, e ele acredita que aquela é a sua realidade. Mas na hora que ele toca a água, a imagem se desfaz. Então esta figura externa que você imagina poder captar de si mesmo, e que elevaria o seu nível de realismo no conhecimento de si mesmo, ela é a mais profunda ilusão. Nós não somos esta imagem, nem aquela que nós projetamos para os outros, e nem aquela que nós podemos imaginariamente captar quando nos colocamos numa perspectiva de fora, nos olhamos a nós mesmos de fora. Nós somos o poder criador que está embaixo disso. E, portanto, nós não podemos nos captar como objeto, como imagem, nós só podemos nos captar como espírito, como poder criador. Poder criador, evidentemente, limitado pelas condições nas quais ele se exerce. Condições, porém, que em vez de apenas o limitarem, lhe dão precisamente os materiais com que ele vai se inserir no mundo. Então, note bem, estar inserido no ser é uma coisa, estar inserido no mundo é outra. A experiência primitiva, na verdade, não é da nossa inserção no mundo, mas da nossa inserção no ser.
Mas a inserção no mundo é um projeto, vamos dizer, é um processo espaço-temporal. Mas não posso me situar a mim mesmo em parte alguma desse duplo desfile, ou seja, não posso me captar como uma das imagens, né? Pois não existo senão lá onde a minha atividade se desperta, lá onde me torno presente por uma atenção e uma adesão viventes a todos os estados e a todos os objetos que me podem ser dados. Ou seja, sem a minha atenção, tá certo? Nada disso existiria, evidentemente, para mim. Isso, portanto, a própria presença desses estados depende de uma atividade criadora minha. Se essa atividade diminui ou morre, então o espetáculo do mundo se aniquila e toda a minha vida interior naufraga no inconsciente. Mas essa atividade não cessa de se exercer e de se renovar, e é por ela que cada instante que nasce é, a meus olhos, o primeiro começo de mim mesmo e do mundo. Pois, para que um fato desfrute do privilégio de ser o primeiro em relação a todos os outros, e para que ele possa se reencontrar no seio de cada um deles, é preciso que ele exprima, de algum modo, a raiz e essência do nosso ser mesmo. Ou seja, voltando atrás, o fato primitivo, o primeiro fato do qual nós tomamos consciência, é a essência mais profunda de tudo o que existe. Ver aqui, a que ponto isso contraria aquela ideia de que a essência das coisas só pode ser conhecida por um longo trabalho da inteligência. Não, essa essência mais profunda, que é o ser, ela já é conhecida imediatamente. O que vem depois, vamos dizer, é a autorrealização do ser no mundo. E, portanto, vamos dizer, o conhecimento, não do ser, mas o conhecimento do mundo externo, ou seja, das condições presentes que se opõem à minha autorrealização e, ao mesmo tempo, lhe servem de materiais. Isso é que requer tempo. Por quê? Porque isso só se realiza no tempo e no espaço, e isso, na verdade, é a realização do ser no tempo e no espaço. Então, isso requer, precisa ser redundante, a nossa realização no tempo e no espaço requer o tempo e o espaço. Mas o nosso conhecimento do fato primitivo não requer nada, já está dado no começo. E esse fato primitivo, o que é? É o ato do qual nós participamos. E o ato é aquilo que necessariamente está por baixo de tudo que existe. Todas as coisas que existem. As coisas são apenas, vamos dizer, presença, cristalizações, ou às vezes diz Lavelle, o cadáver do ato. Quer dizer, aquilo que já está formado e já está se desfazendo. Mas é preciso, sobretudo, que esse fato, possa justificar a sua prioridade ante todos os outros, isto é, que não somente ele se mostre capaz de engendrá-los, mas que ele ainda não possa ser engendrado por sua vez, e por consequência, que ele se engendre a si mesmo. Tá certo? Então, o poder que está por baixo de todas as coisas, o poder que é a fonte geradora de todas as coisas, e poder do qual eu participo, não é possível conceber nada que esteja para além dele. É possível conceber, sim, que ele tenha dimensões que você ainda não conhece, mas que haja um outro algo por baixo dele. Bom, o que pode estar por baixo do ato? O ato é a existência tomada na sua mais total plenitude. É o superexistente, por assim dizer. Tá certo? Então, ele evidentemente se engendra a si mesmo. Para você ver a que ponto, vamos dizer, o debate contemporâneo desceu de nível em relação ao que tinha alcançado nisso aqui em 1936, e você vê que hoje em dia você tem toda esta escola ateística, o Sr. Richard Dawkins, e Daniel Dennett e outros, que tentam discutir essa questão divina como se Deus fosse um ente supramundano que criou o mundo. Um ente e não ato. Esse Deus que eles estão falando, que eles estão dizendo que não existe, esse não existe mesmo, é evidente. Seria um serzão colocado acima do mundo que está fazendo, né, o mundo. Isso não faz o menor sentido. Então,
pelo simples fato de você dizer que Deus é espírito, então essa discussão já mostrou que está totalmente deslocada. Você quer dizer que não existe um ser acima do mundo que criou o mundo? Fala, claro que não existe. É? Deus não é um ser nesse sentido. Ele é o ser no sentido forte do ato, tá certo? E não o ser no sentido de um objeto, de um indivíduo, né? Nesse momento evidencia-se claramente que o fato primitivo não pode ser senão um ato que se cria no curso da sua realização mesma. Tal é o ato do pensamento, segundo Descartes, e do querer, segundo Maine de Biran, que é outro filósofo da linha subjetivista no século XIX. Então, ou seja, o ponto de partida de tudo é tomar consciência da nossa participação no ato. E participamos no ato, sendo até certo ponto ato nós mesmos, o ato da nossa autocriação e da nossa auto-instauração no mundo, por assim dizer. Porém, esta consciência ela tem outras características. Ela é autorrealização no mundo, mas em que mundo? Em que consiste esse mundo? Esse mundo é a figura física do mundo? É no mundo físico que nós nos realizamos? Ele diz, não, é no espaço-tempo, certamente. Mas não é só no mundo físico. O mundo físico é um dos obstáculos e modos de autorrealização, meios de autorrealização. Mas, se nós tivéssemos nascido sozinhos num deserto, a nossa autorrealização como história humana, como biografia humana, não faria o menor sentido. Ou seja, a autorrealização do espírito só é possível entre outros espíritos que estão fazendo a mesma coisa, e só é possível graças à presença desses outros espíritos, para os quais e perante os quais nós nos realizamos. Portanto, vamos dizer, o encontro das consciências, o encontro dos espíritos, é o terreno, é o campo no qual se realiza o espírito. Porém, o encontro aí se dá em dois níveis. Em primeiro lugar, você tem a simples presença física das pessoas. Mas se elas fossem somente presenças físicas, como você poderia se realizar para elas e perante elas? Seria como você realizar uma bela biografia diante das árvores, das tartarugas e das pedras, que não estariam captando nada, tá certo? E não estariam lendo nada no que você faz. Então, a mera presença física das pessoas não é suficiente. É necessário que elas tenham uma interioridade espiritual, desde a qual elas possam compreender o que você está fazendo. Isso significa que, conforme o meio em que você está, você pode haver um número maior ou menor das pessoas capazes de apreender esse seu processo, porque tem alguma consciência do processo delas. Se não tiver nenhuma, então é a mesma coisa que você está entre árvores. Agora, preste atenção. Isso aqui está no livro que foi publicado em 1936. E eu tenho aqui, eu consegui um exemplar, a obra do Louis Lavelle não foi publicada, é numa edição completa, uniforme, os livros estão separados até hoje. E tem alguns textos que não foram inseridos em livro nenhum. Por exemplo, existe um belo texto sobre a existência que foi publicado pela primeira vez no Brasil, na revista Presença Filosófica, que era dirigida por um ex-aluno do Louis Lavelle, que foi o Tarcísio Padilha. Existem outros textos que estão espalhados, e um deles é a lição inaugural que ele deu na Sorbonne em 1941. Não, na Sorbonne não, perdão, Collège de France, né? E você vê, porra, de repente está este indivíduo, né? Diz que era um homem grandão, enorme, ocupava um grande espaço. Está esse homem enorme lá na cátedra do Collège de France, falando para aqueles professores, aquelas pessoas ilustres, aquelas que são verdadeiras instituições na França, falando sobre a intimidade humana. E todos entendiam. Né? Ou seja, aquilo que era de mais profundo e mais secreto no ser humano, de repente era intercomunicado para alguns milhares de pessoas, né, altamente
intelectualizados e capazes, e todos entendiam. Você imagina a distância que nós temos disto para a situação brasileira que nós vivemos hoje? Não existe uma única universidade no Brasil onde você possa explicar isso e ser compreendido. Se você reunir a congregação da USP, eles não sabem do que estão falando. O que está falando. Então, por exemplo, quando a Aerorealização lançou o livro A Presença Total e outros livros, o livro do Tarcísio Padilha, etc., ela chamou entre duas pessoas para fazer conferência, foi o próprio Tarcísio Padilha, nada mais justo, desde que ele é no Brasil, ou era, na época, o maior conhecedor do Louis Lavelle. Foi durante algum tempo, não sei se existe outro, deve haver, porque ali no grupinho do Padre lá dos Anjos tinha pessoas estudando profundamente isso. Eram brasileiros, depois saíram do Brasil, não sei onde estão, mas conhecem esse negócio profundamente, talvez melhor que eu. E o segundo que ofereci foi o Alfredo Bose. Ele disse, olha, eu duvido que o Alfredo Bose possa entender isso aqui. Por todo o conceito que ele tem, toda aquela influência marxista, aquela coisa, não é possível, não é possível, é um mundo estranho. Né? Então, eu duvido que haja, vamos dizer, uma participação entre as consciências do Tarcísio Padilha e do Alfredo Bose no nível em que seria requerido para verdadeiros estudiosos do Louis Lavelle. Né? Então, você vê como era possível este homem falar da coisa mais secreta e íntima para uma plateia tão grande, tão pública, e ser compreendido por todos. Bom, isso era possível porque toda a atmosfera cultural francesa permitia isso. Era uma atmosfera de pessoas que estavam acostumadas a ler literatura do seu tempo, não só literatura clássica, mas literatura do seu tempo, onde está lá a experiência humana real, inclusive, vamos dizer, as experiências mais, vamos dizer, desde as mais sublimes até as mais degradantes, você tem desde a santidade até a putaria e o crime, está tudo na literatura francesa, tudo colocado, vamos dizer, com uma sinceridade, uma autenticidade enorme que você vê em Georges Bernanos, você vê em François Mauriac, você vê no André Gide, você vê em todos eles. Então, era um ambiente cultural onde a realidade da interioridade humana no seio do ser, no seio da própria sociedade humana, não era uma coisa estranha e difícil de apreender. E o que nós temos que gerar no Brasil? Uma intelectualidade capaz de fazer isto. Não de falar só da casca das coisas. Não de falar também, falar da casca desde uma casca. Porque se o sujeito fala apenas como professor universitário, exercendo a sua função burocrática, ele é uma casca, ele é um papel social que está representando, não é uma pessoa de carne e osso. Né? Não tem aquilo que dizia o Saul Bellow. Saul Bellow, o Prêmio Nobel de Literatura, que dizia que tem os neguinhos que lidam com ideias e opiniões e tem os caras que lidam com as impressões autênticas. Nós precisamos de gente capaz de falar das impressões autênticas. Tá certo? Ou seja, são pessoas que, pelo simples fato de estarem procurando, vamos dizer, a raiz da sua experiência efetiva, elas não podem estar falando desde um discurso padronizado, desde uma ideologia de grupo ou desde uma função social. Agora, falar em função social, Louis Lavelle exerceu funções sociais importantes, não só como professor, mas ele foi inspetor-geral da educação, ele foi funcionário público durante algum tempo. E pergunta, o Louis Lavelle que estava ali fazendo isso era diferente desse? Fala, não, era o mesmo. O Louis Lavelle nunca pensou em nada que não fosse isso. E tudo ele pensou desde este ponto de vista. Você vê que a biografia do Louis Lavelle é notavelmente desprovida, vamos dizer, de fatos espetaculares. O Jean Mesnard, que o conheceu bem, e disse assim, ele sempre dava a impressão de não estar ligando para nada em torno. Ele só estava profundamente centrado naquele negócio do espírito. E tudo ele via desde muito dentro. É isso. Outro camarada, quem foi mesmo? Eu esqueci. Foi alguém que o conheceu no campo de prisioneiros. Ele foi Louis Lavelle, na Primeira Guerra, ele foi dispensado por sorteio. Daí se ofereceu para fazer um serviço qualquer lá, mas quando a guerra piorou,
Ele achou que tinha obrigação de ir para o fronte, ele abdicou da sua dispensa e foi para o fronte, tomou parte de várias batalhas e foi preso na Batalha de Verdun pelos alemães e ficou 2 anos no campo de concentração, né? Campo prisioneiro. Não era um campo de concentração tão terrível quanto deveria ser depois na Segunda Guerra, mas era um campo de prisioneiro, não era nada confortável. E no campo de prisioneiros ele deu vários cursos, sem ter livro para consultar, sem coisa nenhuma, deu um curso Pascal, né? E era uma espécie de animador espiritual. E o cara que eu conheci falou, olha, eu vi com ele lá 2 anos, ele nunca deu a menor impressão de ser um prisioneiro. Ele estava totalmente livre. Ele se sentia livre o tempo todo. Livre por quê? Porque era a liberdade do espírito que determina o curso da sua biografia usando as piores condições externas como material. E que obteve nisso, vamos dizer, uma concentração que hoje nós mal somos capazes de imaginar. Quando eu vejo, por exemplo, a minha biografia, eu vejo assim, anos inteiros de dispersão, anos inteiros de entorpecimento, do qual depois eu saí, voltei lá, eu recomecei. Mas, no meio brasileiro, é impossível alcançar essa concentração, por quê? Porque não há a reciprocidade das consciências. Se você não encontra, vamos dizer, as pessoas que estão conscientes desse seu processo interior para poder repercutir o seu, diz ele espera, eu vou até ler aqui. Como ele diz no livro O Erro de Narciso. Não devemos nos espantar de que o desejo mais profundo que governa a nossa conduta seja o de encontrar outros homens com os quais amamos viver ou, quando somos mais modestos e menos autoconfiantes, com os quais pelo menos suportamos viver. Pois bem sentimos que não há outro problema para o homem senão o de saber como ele poderá se entender com os outros homens. Veja, esse entender-se com os outros homens é o curso da sua autorrealização. E todas as infelicidades da vida, todos os infortúnios da vida, vêm da impossibilidade que estamos de chegar a isto. O testemunho mesmo o mais discreto testemunho de uma separação entre um outro ser e eu, diria o Rodrigo Constantino, certo é dizer mim, mas eu me recuso, porque é muito feio. Então, um outro ser e eu, basta a suspender todos os meus movimentos interiores, não somente aqueles que me dirigiam a ele, mas aqueles mesmos pelos quais, na solidão, o meu pensamento se abandonava ao seu próprio jogo. Ou seja, se falta a reciprocidade das consciências, até o seu jogo interior fica difícil. Você o perde de vista. Então, quando eu vejo a minha vida, eu vejo que ter sobrevivido espiritualmente no meio brasileiro, para mim foi um milagre. Porque essa condição de reciprocidade eu tive, às vezes, durante 5 minutos. E olhe lá, você está entendendo? E, naturalmente, eu fui encontrar, por exemplo, muito mais compreensão disso na Romênia, por exemplo, ou na França. Então, você vê que no Brasil, todas as atividades intelectuais, elas são o exercício de funções profissionais apenas. Tá certo? Ontem mesmo eu estava abrindo ali na página do Banco Itaú para ver quanto estava a minha conta negativa, quanto era o meu saldo em vermelho, e imediatamente deparei com uma coisa assim, Itaú Cultural. E do lado, a figura de quem? Gilberto Gil. Digo, muito bem. Então, eu pensei assim, né, se o Gilberto Gil é cultura, a Maria da Conceição Tavares é beleza. E eu provavelmente sou o Papa. Compartilhe, comente, curtam os vídeos. Mas a cultura, de fato, no Brasil é isto. Quer dizer, ou é show business, tá certo? Ou é esse burocratismo acadêmico imbecil, no qual ninguém é obrigado, e muito menos estimulado, a ter qualquer contato com a sua realidade profunda.
E se você não tem contato nem com a sua realidade profunda, que realidade externa você pode compreender? A capacidade que os brasileiros têm de errar, têm de passar longe da realidade, é uma coisa que cada vez mais me surpreende. Eu acho é a oitava maravilha do mundo. Porque você não lê nada e não ouve nada, praticamente nada que não esteja errado. Em tudo, né? Se o fato está aqui, eles olham para lá. Né? Espero que tenham gostado do vídeo. Compartilhem, comentem, curtam. Apoiem nosso canal para a gente continuar aqui no YouTube com essa iniciativa que é desde 2012. Sempre ajudando na busca pela verdade. Sempre busquem a verdade, busquem nosso Senhor Jesus Cristo, busquem a Deus. Forte abraço a todos e até a próxima. Não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. Não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. Não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida.